E a gente está falando de comunicados que estão sendo também enviados pelo Hamas porque eles têm pessoas sequestradas, né? Então, no último sábado, além de lançar bombas e foguetes em direção ao território israelense, parte desses integrantes do Hamas também invadiu o território pelo ar, por terra, pelo mar e sequestraram pessoas que estavam em parte desses locais. Então, agora, nesse momento, como houve um contra-ataque de Israel, o Hamas lança comunicados dizendo que para cada ataque que Israel fizer à faixa de Gaza, uma pessoa dessas que foram sequestradas será assassinada. Então, entra agora numa escalada de ameaças entre os dois países que faz com que a tensão só aumente. E aí, Luiz Felipe Dávila, a gente acompanha à distância essa história, mas com o envolvimento total de todas as autoridades brasileiras e mundiais, porque a gente está falando, primeiro, de pessoas que têm familiares brasileiros que estão nesses locais e também de uma necessidade de diálogo que essas autoridades vão ter de buscar em algum momento. Muito boa tarde para você mais uma vez. Obrigado, Evandro. Boa tarde à nossa audiência. É uma situação dramática, mas também mostra a degeneração do Estado palestino há muito tempo, né? Porque, no fundo, é o seguinte, Israel já cedeu toda essa área do controle do Estado palestino, concordou com Nações Unidas, decisão, que para Israel governar, a Palestina governar o seu próprio Estado. E aí lá tinha duas facções, tinha os Fatahs e o Hamas. O Fatah era o moderado, e é o presidente Abbas, inclusive, que tomou conta da região, começou a governar, mas foi engolido pelo Hamas. O Hamas destruiu o poder moderado dentro da Palestina, que era o Fatah. E aí, o que acontece é que começa uma rápida degeneração da situação da Palestina, e o Hamas nunca quis ter acordo de paz com Israel. O Hamas sempre foi um grupo radical que sempre sonhou com a destruição do Estado israelense. Então, o ponto que nós temos é a perda dos moderados do controle do Estado palestino primeiro, né, da região, e depois o Hamas assumindo as rédeas da região e agora escalando essa violência num ato que equivale, Evandro, ao que foi o 11 de setembro para os americanos, quando teve aquela tragédia. Essa tragédia representa para Israel algo tão drástico, tão terrível quanto o 11 de setembro.